Boa noite, queridas, queridos, amadas chamas gêmeas. Existem muitas coisas maravilhosas que a gente vive ao longo desses 3 anos, quase 3 anos, sustentando ininterruptamente essas mesas de cura. E uma delas é, antes da gente abrir a câmera, observar o sorriso da Gabi Tito. Na iminência de começar, ela sempre abre um sorriso muito gostoso de perceber, tem uma energia expansiva, uma energia de amor profundo que eu sei que ela tem por nós, como todos aqui. Somos todos amor, todos que estão aqui, todos que já passaram por esse trabalho e já saíram, porventura, buscando outros caminhos, todos, sem exceção, estão buscando o amor, estão buscando ser amor. E a gente entende isso profundamente, ainda que tenhamos uma imensa responsabilidade de sustentar um campo. E esse trabalho sagrado, ele precisa estar sempre muito alinhado. Por conta disso, a nossa observação sobre os detalhes, que muitas vezes coisas que acontecem não são por nenhuma maldade, não são questões pessoais, são apenas desalinhamentos energéticos, e a gente que está acostumado a andar com isso, a trabalhar com isso, a observar isso, a gente muitas vezes precisa ter uma ação rápida para que todo o movimento deste trabalho sagrado, um trabalho que caminha de mãos dadas com os mestres e que tem a ascensão das almas de que fazem parte desta mônada, dessa família de alma, cuidar. Então, nós entendemos que aqueles que permanecem e que vão continuar caminhando aí até quando a luz nos guiar, até quando sentirmos que é desta forma, estarão contando aí com a nossa guiança, com o nosso amor, principalmente com a nossa ligeira atenção, para que tudo caminhe da forma que os mestres da luz, essa miríades de seres de luz que trabalham incessantemente trazendo informações, sincronicidades, confirmações. E se eu pudesse hoje te dar mais do que um conselho, uma sugestão na sua caminhada, eu diria para você não relativizar em momento algum uma palavra que é trazida pelos mestres para a sua vida. Não relativize. Não deixe a sua mente, muitas vezes infantil, te guiar, ou o teu ego. Se tem algo que sustenta a minha caminhada, é não relativizar nada que os mestres trazem. Tudo que eles trazem, eu tomo como parte do meu corpo, em confiança plena, sabendo que no tempo, na ordem e no momento certo, toda palavra trazida vai se manifestar. Estamos falando também do chamado da luz, o chamado para o trabalho da luz, o chamado para as missões que se apresentam. Não relativize o chamado, porque senão no dia da angústia pode ser que você se esqueça, e ao se esquecer você tome outros caminhos que não vão estar alinhados com a verdade maior da sua alma. Então que você não relativize, que você busque naqueles momentos de dúvida que todos nós passamos, todos nós, e talvez eu seja a que mais passe por enfrentamentos, porque a minha vida, ela não é mais só minha, ela traz principalmente o campo desse trabalho missionário da luz, e este campo sensível, este campo que está agora atravessando um processo de sustentação,
que nós sabemos que é um passo gigantesco para que você possa alcançar a plenitude da integração do seu feminino e do seu masculino no eixo do seu ser. E quando isso acontece, em uma dinâmica onde existe apenas uma unidade energética, quando você alcança a soberania neste eixo, você, por ressonância, começa a colaborar com o despertar do masculino divino neste agora, que se faz tão urgente que aconteça. A força masculina, que é a força que trabalha vencendo a energia 3D, enquanto você recebe as informações da alta espiritualidade, da quinta, sexta, sétima dimensões, até a oitava, até a 12ª, seres inimagináveis, consciências supremas, que trabalham incessantemente para que esses escolhidos para vivenciar a integração na carne possam chegar nesse nível de integração que propicie o salto quântico da energia masculina, que há 3 anos nós falamos. Hoje nós não entramos neste campo apenas para uma cura externa. Nós entramos aqui, antes de tudo, para um movimento de verdade, da verdade da nossa alma. Um movimento de olhar para dentro e reconhecer tudo aquilo que ainda está desalinhado dentro de nós, primordialmente. E existe algo hoje que precisa de fato ser dito com muita clareza. Nem toda dor vem da falta. Algumas distorções vêm do excesso mal integrado. E hoje nós vamos tratar a nossa criança interior antes de avançarmos para o próximo passo dessa mesa, que é fecharmos campos de ressonância onde existe uma invasão na mente das crianças, do planeta. Talvez você olhe para isso e ache tão ousado. Eu te digo que não é mais ousado do que as palavras do mestre, que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para esse monte, transporta-te daqui para lá. Isso iria acontecer. É tempo de nós voltarmos à essência divina, e a ascensão é exatamente isso, voltarmos à nossa essência divina. Existe uma criança interior que foi ferida, mas também existe uma criança interior que foi mimada. Eu não sei em qual você se encaixa. Mas também, essa criança, provavelmente, ela cresceu acreditando que o mundo deve se reorganizar a partir dela. E essa criança, quando não é integrada, se torna um ponto de desalinhamento profundo em seu campo e numa desorganização interior. Seu pai te mimou? Temos algumas crianças mimadas aqui hoje. Será que você reconhece alguma característica de uma criança mimada? Ou se de repente seu pai ou sua mãe não te mimaram, mas você cresceu com essa ideia que o mundo se organiza a partir de você.
Ela deseja características de um adulto cuja criança acreditou que o mundo se organiza a partir dela. Ela deseja, mas não sustenta. Ela recebe, mas não honra. Ela se encanta muito, mas não permanece. Ela até oferece, ela dá. Mas, muitas vezes, ainda a partir de uma necessidade de reconhecimento. Isso não é julgamento, isso é consciência. Porque talvez eu, você, em muitas situações tenhamos características de uma criança mimada que não consegue sustentar o movimento espiritual, que exige responsabilidade de um adulto que já integrou a sua criança, o seu adolescente, o seu jovem, e que não fica à mercê de todo o vento de doutrinas ou de ideias, mas se mantém firme e integrada naquilo que está te alinhando com a luz maior. Enquanto essa estrutura não é vista, ela continua operando, afetando relações, decisões, compromissos e principalmente o campo coletivo que estamos sustentando. Padrões que, quando entram em fase dentro de um campo, geram muita desorganização, ruído e desalinhamento. Por isso, hoje, antes de qualquer movimento externo, nós vamos fazer um retorno à nossa criança. Talvez a sua não tenha sido mimada, como eu, que não fui uma criança mimada. Mas, ainda que eu tivesse, antes de fazer toda essa travessia que eu fiz, algumas características de achar que o mundo ele acontece a partir de você, e que tudo o que existe para sustentar você. Essa característica, talvez ela acompanhe muitos dos divinos femininos nessa jornada. É algo que a gente precisa alinhar com essa criança. Um retorno à nossa criança, mas não para acolher apenas a dor de alguma falta, e sim para alinhar a consciência. E você poder olhar para essa criança com a consciência de um adulto e dizer que é a sua consciência, a sua alma que te guia. Uma criança não consegue sustentar a voz dos mestres. Só um adulto consegue ter a responsabilidade de entender e se alinhar a partir dessas instruções sagradas que recebemos. Para que essa criança em nós deixe de conduzir a nossa vida e passe a ser integrada pela presença adulta, pela responsabilidade vibracional, pela consciência espiritual que escolhemos sustentar. Então, a partir desse alinhamento interno, nós avançamos porque estamos acessando hoje algo muito forte, muito profundo. Eu passei os últimos 3 ou 4 dias muitas dores de cabeça, coisa que eu não tenho. Raramente. Eu tinha muita dor de cabeça quando eu era nova. Depois de uma certa idade mais adulta, eu nunca mais tive dores de cabeça. E eu estou há 3 dias, hoje, dores profundas. Porque o que estamos acessando hoje é coletivo, é territorial.
Existe neste momento um movimento intenso no campo planetário, onde estruturas em colapso, principalmente no campo masculino, estão gerando cada vez mais distorções muito, muito profundas. E essas distorções, muitas vezes, se manifestam sobre os mais sensíveis: as crianças, as mulheres, os animais, os campos mais abertos e mais vulneráveis. Não como punição, mas como reflexo de um sistema que ainda não foi curado. Hoje nós entramos em um campo extremamente sensível, sensível. E a criança que não consegue sustentar vai ser integrada hoje com um adulto que sustenta o chamado, que sustenta a voz. Um campo onde vamos atuar no fechamento de ressonâncias no campo mental das crianças em nível territorial em todo o Brasil. Isso exige de nós responsabilidade, presença, alinhamento, porque não se trata apenas de acessar a luz, se trata de sustentar essa luz com consciência. E sustentar exige o pulso de um adulto que já integrou a criança, o adolescente, e não é mais guiada ou guiado pelo eu traumático. Respire profundamente, se alinhe e escolha neste momento não apenas participar, escolha sustentar. Essa segunda onda desse terceiro ciclo fala de sustentação. E o que nós mais vemos no coletivo feminino é uma incapacidade de sustentar a luz maior, o que reflete uma criança ferida ou uma criança mimada. Seja qual for, um ou outro, essa desintegração gera a mesma coisa, a incapacidade de sustentar a luz, que só um adulto espiritual consegue. O campo que se abre neste momento responde à verdade que cada um traz aqui. Neste momento, a luz da consciência maior, suprema, começa a atuar em todo o seu campo energético, para que você integre a sua criança. Mais uma vez, dentro agora de um nível de consciência ainda mais expandido, mais alinhado, mais vívido. Inspire profundamente. Uma grande energia de purificação está se movimentando neste campo. Você pode, com a sua intenção,
declarar a sua decisão de sustentar a luz. Inspire profundamente. Eu quero dizer que mais do que nunca, eu estou de mãos dadas com a sua jornada, que eu me importo muito com a sua história, e que nós temos um compromisso com a luz, de guiar aqueles que ressoam com a verdade que este campo traz para o mundo da forma. Hoje, mais do que nunca, enquanto o amor vai se esfriando de quase todos e a vida se torna um grande produto, essas almas que trazem o código da unidade precisam despertar ainda mais para o amor. Inspire o prana. E ouça nosso amado, muito amado, Gabriel. Eu me faço presente neste campo, não como uma ideia, mas como uma frequência viva de purificação, verdade e alinhamento. Hoje, o que se abre diante de vocês não é apenas um movimento de cura, é um movimento de ordenação. Porque há campos que já não podem mais permanecer abertos da forma como estavam. Há frequências que já não podem mais circular livremente sem gerar impacto, distorção e sofrimento. E é por isso que vocês foram chamados, não por acaso, não por afinidade apenas, mas por responsabilidade vibracional. E eu vos digo, purificar não é apenas limpar. Purificar é reorganizar tudo o que foi desordenado. É interromper fluxos que já não servem à luz. É encerrar acessos que permaneciam abertos por inconsciência. E hoje, nós atuamos exatamente nesse ponto, no campo mental das crianças. As crianças não são frágeis, mas são permeáveis. E quando o campo coletivo se encontra em desalinhamento, quando há excesso de ruído, excesso de distorção, excesso de campos integrados e não integrados, elas recebem, elas absorvem, elas tentam sustentar no silêncio aquilo que o adulto ainda não conseguiu olhar. E isso cria sobrecarga, confusão e, em muitos casos,
sofrimento silencioso. Hoje, nós interrompemos isso. Mas compreendam, nenhum campo externo se fecha se o campo interno permanece aberto. Por isso, enquanto vocês participam dessa mesa, observem. Onde ainda há ruído em vocês? Onde ainda há desordem? Onde ainda há uma criança conduzindo quando já é tempo da consciência te conduzir? Não tragam para este campo apenas intenção. Tragam presença e responsabilidade. Não tragam apenas desejo de ajudar. Tragam alinhamento, porque cada um de vocês é um ponto ativo dentro desta rede. E tudo que vocês sustentam se amplia. Eu, Gabriel, assumo a coordenação deste movimento de purificação e, sob a autoridade da luz que sirvo, declaro que todo fluxo dissonante que atua no campo mental das crianças seja agora identificado, contido e encaminhado. Que toda interferência não alinhada perca acesso, forma e sustentação. Que toda energia que não pertence à ordem da luz seja desativada, transmutada e redirecionada. E que aquilo que é puro permaneça fortalecido, protegido, alinhado. E a vocês que estão aqui, eu digo, sustentem, não vacilem no meio do processo, não se desconectem diante da intensidade, porque o que está sendo feito hoje não é pequeno. Respirem, se posicionem e permaneçam. Eu estou. A quem muito foi dado, muito será exigido. Quem recebe mais conhecimento, mais responsabilidade ou mais recursos, também é chamado a responder com mais consciência e mais responsabilidade. Inspire o prana profundamente. Somos magicamente 56 pessoas nesta mesa de cura, cada um em um ponto do planeta, cada um em um ponto do Brasil. Meditação de limpeza de ressonância nos campos das crianças. Prepare-se em força, em responsabilidade e em presença para este alinhamento. Não se distraia. Respire. Sinta o seu corpo. E permita que a sua presença chegue por inteiro neste momento. Sinta o seu corpo físico, sinta o seu campo energético, sinta o espaço ao seu redor se ajustando, como se tudo começasse a entrar em ordem. Agora, traga a sua consciência para o seu coração. E a partir dele,
Permita que uma luz comece a se expandir. Uma luz estável, presente, consciente. Essa luz não se agita, ela sustenta, ela organiza, ela alinha. Respire e se posicione dentro dessa luz. Agora amplie sua consciência. Saia do seu campo individual e permita que a sua percepção se expanda até alcançar o território do Brasil e Portugal. Inspire o prana. Visualize o Brasil e Portugal como um grande campo vivo, respirando, pulsando, sentindo. E então, começamos o mapeamento juntos, em ressonância. Norte. Leve sua consciência ao norte. Florestas, águas, campos ancestrais. Perceba a pontos de densidade, a interferências sutis, a campos abertos. Apenas observe e sustente a luz. Nordeste. Agora desça para o Nordeste, terras quentes, campos emocionais intensos. Perceba as ondas de informação, perceba onde há exposição, onde há fragilidade. Respire, sustente a presença e a luz. Sudeste. Agora vá ao Sudeste, alta densidade populacional, muito ruído, muita sobreposição de campos. Aqui, perceba as interferências mentais com mais intensidade. Observe, observe, sustente a luz. Centro-Oeste. Campo de sustentação, campo de passagem. Perceba fluxos, linhas que cruzam o território. Observe onde há desorganização. Em presença, sustente a luz. Sul. Agora o sul. Campos mais fechados. Estruturas mais rígidas. Perceba onde há contenção, onde há bloqueio. Em presença, sustente a luz. Respire e mantenha a presença, enquanto o campo quântico, o campo toroidal entra em fase com o seu campo. E as estruturas divinas, através de você, ganham espaço no solo planetário. Através da sua consciência, através da sua responsabilidade, através da sua integração, a luz maior se ancora. Agora vejo o Brasil todo e Portugal ao mesmo tempo. Um único campo, uma única rede. E dentro desse campo, perceba as crianças. Como pontos de luz. Sensíveis,
abertas, permeáveis. Perceba também os pontos de interferência, os acessos, as distorções, as invasões sutis no campo mental, as invasões nos corpos infantis. Sem medo, apenas sua consciência integrando a luz nesses pontos. Agora nós chamamos Arcanjo Gabriel, presença de purificação, ordenação e reorganização desses campos. Arcanjo Miguel, presença de proteção, corte e direcionamento. Comando 27, tecnologia de alinhamento, reestruturação de campo, atuação em rede. E todos os comandos da luz que sustentam este trabalho se posicionam agora. Perceba como o campo responde. Agora, sob essa coordenação, o movimento se inicia. Todos os acessos dissonantes no campo mental das crianças começam a ser identificados por essa tecnologia espiritual que encontra acesso através de nós e deste campo sagrado. Tudo aquilo que não está alinhado começa a ser contido, tudo aquilo que foi permitido por inconsciência começa a ser encerrado. Observe. Linhas sendo cortadas, comandos sendo fechados, frequências sendo reorganizadas. Onde havia invasão, agora há contenção. Onde havia abertura, agora há selamento. E o que não pertence perde acesso, perde forma, perde sustentação. Respire e sustente. Agora veja uma luz se expandindo sobre todo o território. Você é parte deste movimento. Essa luz alcança cada criança, cada mente, cada campo. E onde há verdade, essa luz permanece, fortalece, protege, alinha. Coloque o seu pé esquerdo no chão, sinta o seu pé esquerdo. Um poderoso raio azul de proteção de Arcanjo Miguel, que vem do campo toroidal do planeta, começa a se alinhar com o seu campo. E a força da luz maior começa a assumir o governo da sua jornada. Enquanto a luz azul do campo toroidal do planeta, o planeta azul, entra em fase com o seu campo, essa luz protege, limpa e purifica. Em alinhamento com a luz maior e pela ordem divina, ativamos agora o código 933 da purificação,
Esse código se acende agora sobre nós, pelo comando da consciência crística, de todo o comando 27, comandado pelo Mestre Yeshua e todas as miríades de seres espirituais, inclusive os mestres da transmutação, os divinos masculinos e os superiores. (933), código de purificação, código de reorganização e código de sustentação da luz. Sinta esse código sendo ativado no campo como uma frequência, como uma inteligência. Ele não apenas limpa, ele organiza, ele estrutura e ele sustenta. Esse código se ancora sobre uma nova consciência, mais expandida, mais estável, mais alinhada. Respire e permita. Tudo está sendo ajustado, tudo está sendo reposicionado e você permanece presente, alinhado, sustentado. Este campo de sustentação recebe a presença de Haniel. E ele toca o seu chakra frontal, trazendo mais amor para a sua vida. Enquanto ele toca o seu chakra frontal, trazendo clareza e amor, você sente. Você sente.
Expire, prana, e receba esse presente. E receba a palavra de Haniel. O arcanjo do amor. Eu me faço presente neste momento na frequência da união. Após a purificação, após o alinhamento, após a reorganização, o que começa a se abrir é o campo da integração. Muitos de vocês, por muito tempo, buscaram a união como um encontro apenas externo, mas eu vos digo, a união verdadeira acontece quando dois estão prontos. Prontos para sustentar, prontos para permanecer, prontos para amar sem fuga, sem projeção, sem dependência. As uniões que começam a se formar agora não são movidas pela carência, são movidas pela consciência. Não são sustentadas pelo desejo, são sustentadas pela verdade. E por isso, nem todas as conexões permanecerão, nem todos os caminhos continuarão juntos. Porque aquilo que não está alinhado à verdade não sustenta a frequência que está sendo ancorada. Mas aquilo que é real se fortalece, se aproxima e se estabiliza. Vocês estão entrando em um tempo onde as uniões deixam de ser busca e passam a ser consequência. Consequência do alinhamento, consequência da maturidade, consequência da sustentação interna. E eu vos convido a soltar a urgência, a soltar o controle, a soltar a necessidade de definir. Porque o que é verdadeiro encontra, o que é alinhado permanece, o que é consciência se constrói. As uniões em massa que começam a se manifestar não são um evento, são um reflexo. Reflexo de almas que escolheram crescer, que escolheram integrar, que escolheram sustentar a própria luz. É por isso que vos digo, não busquem a união, tornem-se a frequência que sustenta a união. Porque quando isso acontece, não há separação que permaneça. Eu sustento este campo na frequência do amor consciente, na beleza da união verdadeira, na harmonia entre o masculino e feminino, dentro e fora de vocês. Permitam, confiem e se permitam viver aquilo que já está pronto para ser. Eu sou Haniel e caminho com vocês na vibração da união. Quando Haniel volta para o campo, existe um alinhamento de linhas de tempo em uma consciência mais expandida, mais integrada, preparada para viver a integração.
Inspire o prana. E posicione-se para o decreto final de selamento deste campo. Sob a autoridade da luz que sustento e em alinhamento com as consciências superiores que regem este trabalho, eu decreto que tudo aquilo que foi acessado, ativado e reorganizado neste campo permaneça em ordem. Que nenhuma interferência retorne, que nenhum acesso seja reaberto, que nenhuma distorção encontre sustentação. Que todo o campo mental das crianças alcançadas por este trabalho permaneça protegido, selado e alinhado à luz. Que tudo que não pertence à luz permaneça fora, sem acesso, sem forma, sem sustentação. Que a purificação realizada se estabilize, que a reorganização se mantenha, que a luz ancorada permaneça ativa, presente e operante. E a todos que participaram deste campo, eu declaro, aquilo que foi acessado agora exige sustentação. Aquilo que foi visto não pode mais ser ignorado. Aquilo que foi ativado deve ser honrado. Que cada um assuma o seu lugar com consciência, responsabilidade e alinhamento, sem oscilação, sem dispersão, sem desconexão. Este campo está selado, este movimento está concluído, e tudo que foi feito aqui permanece sob a ordem da verdade e a sustentação da luz. E assim é, e assim se estabelece, e assim permanece. Ofereça sua gratidão e seu silêncio sagrado.